Nós sabemos que o presidente da Sociedade Torre de Vigia, Joseph Rutherford, não era nenhum santo. Ele era até mesmo conhecido pela sua agressividade nas palavras. Mas que dizer desse padre católico? Charles Edward Colin não ficava atrás. Ele era um padre católico de origem canadense que fundou a Igreja do Santuário Nacional da Pequena Flor. Sendo um dos primeiros líderes políticos e religiosos a discursar em rádios, ele é apontado como aliado de Hitler e odiador dos judeus. Estima-se que 30 milhões de pessoas ouviam suas transmissões radiofônicas. Sendo ele 22 anos mais novo do que Rutherford, Colin atacava tanto comunistas soviéticos quanto capitalistas. Em 1936, ele declarou admiração por governos fascistas como o de Hitler e Mussolini, como forma de combater o comunismo. Em seus programas, Colin atacava banqueiros judeus disseminando fake news sobre o bolchevismo judaico e a Revolução Russa. Embora ele negasse ser antissemita, publicava textos contra o povo judeu no jornal Social Justice. Após uma série de ataques ao governo norte-americano, o seu programa de rádio foi finalmente cancelado. Por isso, então, que as testemunhas de Jeová citavam, aquela turba dizendo Heil Hitler e Viva Franco. Colin faleceu aos 88 anos em 1979. Mas Rutherford, além de escrever livros e coordenar os assuntos da sociedade, organizando congressos em todo o mundo, ele também atuava como mediador em casos judiciais, envolvendo especialmente a saudação à bandeira. É claro que ele tinha o apoio de outros advogados. Especialmente essa questão se tornou evidente no final dos anos 30 e início dos anos 40. Também, cada discurso principal feito no Congresso, ele era publicado na Sentinela e depois transformado num livreto para distribuição pelas Testemunhas de Jeová e os Jonadabs. Isso aconteceu com o discurso Encare os Fatos, Governo e Paz, Fascismo ou Liberdade e também Neutralidade. Este último era inicialmente um artigo publicado na Sentinela de 1º de novembro de 1939, que, abre aspas, definiu a neutralidade e mostrou que os cristãos não se devem envolver nos assuntos políticos ou nas confrontações entre nações. Este é um fator que contribuiu para serem odiados por todas as nações. As batalhas do antigo Israel, dizia esta mensagem, não serviam de precedente para as testemunhas de Jeová daquele tempo. Além disso, nenhuma única nação política é hoje uma teocracia governada por Deus, como foi o antigo Israel. Relembrou a Sentinela de 15 de maio de 95 sobre o discurso Neutralidade. O artigo, em forma de folheto, foi enviado a cada juiz e cada membro do governo britânico recebeu também o exemplar do folheto Governo e Paz. Além desses folhetos, em 1939, foi lançado também o livro Salvação. E que pontos importantes podemos salientar do livro de Rutherford, Salvação, de 1939? Ele era um livro escrito para os Jonadabs, como um resumo dos ensinos principais da Torre de Vigia, tipos e antítipos, e focado na salvação da grande multidão, aplicando aos membros dela várias passagens bíblicas, na qual se acreditavam ser tipos e os Jonadabs do século XX as cumprirem como antítipos, como por exemplo a Arca de Noé. O mandamento de encher a terra deveria ser priorizado pelos Jonadabs após o Armagedon. É digno de interesse as páginas 275 e 276 do livro Salvação, pois foca no Armagedon como vindo já. Ali diz: abundantes evidências bíblicas provam concludentemente que o tempo da batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso está muito próximo. A evidência mostra também abundantemente que esses fiéis estarão de volta na terra no princípio do Armagedon. Pelas Escrituras, vê-se com absoluta certeza que alguns dos do restante estarão na terra quando esses fiéis aparecerem,
e certamente os que compõem a grande multidão estarão também na terra, e todos eles sairão ao encontro dos príncipes terrestres e os saudarão. Aí, o livro fala sobre Bet-Sarim, a casa construída para receber esses ressuscitados, mas utilizada por Rutherford enquanto fosse vivo. Fala-se ali da construção de Bet-Sarim em 1929, o seu significado e o intento de adquirir essa propriedade e edificar a casa foi para que houvesse alguma prova tangível de que existem pessoas na Terra atualmente que acreditam plenamente em Deus e em Cristo Jesus e em seu reino, crendo que os fiéis da antiguidade serão brevemente ressuscitados pelo Senhor, voltarão à Terra e se encarregarão dos negócios visíveis da Terra. A escritura de Bet-Sarim está feita em nome da Watchtower Bible and Tract Society, para ser usada prontamente pelo presidente da sociedade e seus ajudantes, ficando à disposição dos príncipes da terra acima mencionados. Nem o Senhor nem os príncipes precisam que outros lhes edifiquem casas, mas considerou-se bom e agradável a Deus que se edificasse a casa acima mencionada, como testemunho ao nome de Jeová, mostrando fé em seus propósitos expressos. A casa serviu como testemunho a muitas pessoas por toda a terra, e enquanto que os incrédulos mofaram e falaram dela desdenhosamente, ela ali permanece como um testemunho ao nome de Jeová. E quando os príncipes voltarem, se alguns deles fizerem uso dessa propriedade, isso confirmará a fé e a esperança que induziu a edificação de Bet-Sarim. Esse, de fato, é um dos livros que o livro Proclamadores menciona, referindo-se a Bet-Sarim, o livro Salvação. E é interessante que Rutherford ali diz que já naquele tempo havia pessoas que mofavam ou debochavam daquela construção. Isso desde 1929, na verdade. E essas pessoas se mostraram corretas, né? Porque os príncipes não foram ressuscitados e depois a sociedade teve de vender Bet-Sarim porque estava custando caro demais. Das crenças de Rutherford, como uma velha casa implodida, restariam apenas ruínas e poeira. Nathan Orr e Frederick Franz, aos poucos, quando a poeira do juiz baixasse, escolheriam quais doutrinas seriam reestudadas, reformuladas e fortalecidas, e quais deveriam ser definitivamente apagadas da história da Torre de Vigia. A espera dos príncipes e um local físico para eles foi uma das doutrinas deixadas para trás. A escritura, firmada lá em 1929 pela mão de Robert Martin e Joseph Rutherford, na qual dizia que não poderia ser vendida até a ressurreição dos fiéis da antiguidade, era agora apenas uma besteira a ser descartada. Mas ainda estamos no ano de 1939. Rutherford está bem vivo e governou os assuntos da organização terrestre com mão de ferro. Lá em 1933, ele escreveu um artigo em especial para os irmãos alemães, intitulado Não os temais. Estão lembrados disso? Apenas para relembrá-los do que aconteceu na Alemanha em 1933, vimos que Hitler já estava no poder como chanceler da Alemanha e proibiu a pregação das Testemunhas de Jeová. Como o cerco estava apertando para elas, alguns grupos preferiam pregar de forma muito discreta ou não pregar no momento, para não chamar a atenção. E outros diziam que se tinha que pregar mesmo assim. Em vista disso, Rutherford então escreveu o artigo Não os temais e foi publicado na Sentinela de 1º de dezembro de 1933. Inclusive, alguns irmãos na Alemanha não aceitaram aquele artigo. Diziam que não era alimento no tempo apropriado. Mas o que é que dizia esse artigo que fez com que os irmãos ficassem tão revoltados? Parte dele, na página 328, sob o título Temor, dizia o seguinte: alguns dirão, se diante de tanta perseguição e oposição, nós continuarmos a sair entre as pessoas e proclamar publicamente estas verdades, então temo que possamos ser mortos. Isso é verdade, e provavelmente muitos dos fiéis serão mortos, porque continuam a proclamar fielmente a verdade que aprenderam no lugar secreto do Altíssimo.
Daí o artigo citava Mateus 10:28 para não temer quem mata o corpo, mas que não podia matar a alma. Ora, de fato, os cristãos deveriam estar conscientes de que precisavam enfrentar oposição, e às vezes alguns deles morreriam como mártires. Mas será que o autor do artigo Não os Temais estava também disposto a morrer pelos ideais cristãos? Neste artigo, Neutralidade, que depois foi publicado como livreto, esperava-se das Testemunhas de Jeová não trair os princípios cristãos, não sucumbir diante das propostas de Hitler e também estar do lado da teocracia. O artigo ainda dizia na página 332, sob o tópico A Posição Cristã: se for a favor do governo teocrático e de seu rei, então não fará concessões para escapar do ódio ou da punição nas mãos dos inimigos. Ele agora está em posição de provar sua integridade para com Deus e provar que o desafio do diabo a Jeová é uma mentira perversa. Portanto, como seguidor de Cristo Jesus, ele pode ser fiel e verdadeiro a Deus e o fará, aconteça o que acontecer. Aqueles que se posicionaram ao lado do grande teocrata e seu rei permanecerão firmes nessa posição, confiando e dependendo unicamente de Deus, sabendo que Deus os libertará e lhes concederá a vida eterna. Mas será que o Rutherford, o autor desse artigo, o representante da teocracia na Terra, segundo as próprias palavras da Sentinela, ele mesmo era um exemplo de confiança absoluta em Jeová e dependência total dele? O que esses irmãos na Alemanha e em muitos outros lugares do mundo não sabiam, inclusive nos Estados Unidos, era que o juiz Rutherford, nesse ano de 1939, estava a construir uma casa de segurança, chamada de Beth Chan, um verdadeiro bunker. E é interessante que até esse ano os Estados Unidos nem tinham entrado na Segunda Guerra Mundial, só foram entrar no final de 1941, quando o Japão atacou Pearl Harbor, no Havaí. Mas o presidente da sociedade não pretendia correr o risco de morrer sob um ataque de guerra. Ele já não pregava de casa em casa para evitar perseguição de pessoas furiosas com aquilo que ele escrevia e discursava. A coragem de se expor ao inimigo e perder a vida, conforme os artigos Não os Temais e Neutralidade, não se aplicavam a ele. Afinal, Rutherford tinha Beth Chan. Qual a história dessa construção? As Testemunhas de Jeová em geral sabiam da sua existência? Qualquer irmão poderia ir lá e se proteger também? Enquanto Beth Sarim é mencionada várias vezes nas publicações antigas, a propriedade adjacente Beth Chan só é mencionada uma única vez, na Consolação de 27 de maio de 1942, falando sobre a não aprovação do sepultamento de Rutherford em Beth Sarim. Ali diz: o novo local de sepultamento ficava quase no centro da propriedade conhecida como Beth Chan, que consiste em aproximadamente 75 acres de terreno de cânion e mesa, adjacente a Beth Sarim, mas separada por um cânion de meia milha de largura, ou seja, pouco mais de 800 metros. Essa propriedade, também pertencente à Torre de Vigia, possui uma pequena e uma grande residência, além de alguns anexos, e consiste em algumas árvores frutíferas e outras áreas cultivadas, totalizando cerca de 7 acres e cerca de 65 acres de mata nativa não recuperada, seja por ser íngreme demais, rochosa demais ou inacessível para a construção. É isso apenas que diz a Consolação de 27 de maio de 1942. O pedido para enterrar Rutherford ali também foi negado. Então, tanto em Beth Sarim quanto em Beth Chan, que ficava nos fundos de Beth Sarim, não foi autorizado a Rutherford pelas autoridades de San Diego que se criasse um cemitério onde o juiz fosse enterrado. Nesse mapa, podemos ver o número 1 ali, Beth Sarim, a parte que diz número 2 localiza Beth Chan, após o destiladeiro. Número 3
onde foi o primeiro pedido para enterrar o Rutherford, que foi negado, e ali existe até hoje uma cripta, né, que eles construíram para enterrar o Rutherford e foi negado. E o número 4 é o segundo local para o enterro, que também foi negado. A propriedade Beth Chan, ela foi adquirida em 3 de fevereiro de 1939. Adivinhem por quem?